tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa oficina de gestão do tempo nas rotinas de trabalho. Na aula anterior, nós vimos sobre o desafio de fazer o tempo trabalhar a nosso favor, ser nosso amigo e não inimigo, tá? E outra coisa que nós vimos também na nossa aula anterior são os 3 pontos importantes para o gerenciamento do nosso tempo. Vocês se lembram? Primeiro, planejamento. Segundo, organização. E terceiro, disciplina. Se você consegue trabalhar com esses 3 pontos de forma conjunta e sempre, todos os dias no seu trabalho, você consegue administrar o seu tempo, tá bom? A gente reviu um pouquinho o que falamos na aula passada e agora a gente pode saber um pouco mais sobre gestão do tempo. Vamos comigo? O que é a gestão do tempo? A gestão do tempo ele é o processo de organizar e de planejar como nós vamos dividir o tempo para realizar todas as atividades do dia a dia. Diz respeito à quantidade de tempo que você vai separar para cada atividade, tá? Ainda tá na dúvida do que é a gestão do tempo? Então tá, presta atenção. A gestão do tempo é o processo que você vai priorizar quais atividades você tem que fazer primeiro. Você vai separar essas atividades por tempo que elas levam para serem feitas, tá? Você vai organizar isso daí de forma que no final do dia você vai conseguir ter uma maior produtividade e mais eficiência. Por que é tão importante essa gestão do tempo? Se você consegue administrar o seu tempo, você consegue trabalhar mais concentrado, você consegue se dedicar mais naquela tarefa, você consegue ter foco naquilo que você está fazendo, tá? Tudo isso para quê? Para que no final do dia você consiga, sem peso nenhum na consciência, ao sair do trabalho, se desligar daquelas tarefas de trabalho e conseguir viver as outras emoções que você tem que viver, sejam elas na sua casa, com a sua família ou ir para a escola, né? Então você se desliga do trabalho e vai para o seu outro compromisso. Você consegue isso quando você consegue cumprir as suas atividades na sua rotina do dia a dia, no seu trabalho, tá? Quando a gente se propõe a assumir o controle do nosso tempo, a gente consegue fazer o nosso melhor. Isso é tão gostoso. Gestão do tempo no nosso trabalho. O que acontece? Você nunca pode usar como justificativa para não cumprir as suas atividades a falta de tempo. Por quê? Isso é mal visto. Isso é mal visto pelo seu gestor imediato. Isso é mal visto também até entre os seus colegas. Por quê? Para que o setor onde você trabalha funcione, é preciso que todo mundo cumpra seu papel, todo mundo faça a tarefa que foi designada, tá? Então, nada de desculpa que não fez aquela tarefa por falta de tempo, tá? O que faz você perder o seu tempo? Eu vou citar algumas coisas que podem estar atrapalhando você se organizar. Por exemplo, desorganização. Como que tá a sua mesa de trabalho? Lembra que a gente falou na aula anterior? Tá muito bagunçada? E as suas gavetas estão arrumadas? Mantenha tudo organizado, tá? Procrastinação. Você tá procrastinando? Você tá deixando muita coisa para amanhã? Aquelas tarefinhas fáceis de fazer, como responder um e-mail, já faz de imediato, não deixa para amanhã, tá? Não saber dizer não. Você só fica recebendo atividade. Um passou uma coisa para você fazer, outro passou outra coisa, você vai acumulando. E o que vai acontecer no final do dia? Você não vai dar conta de fazer. Então, aprenda a dizer não, tá? Famosos ladrões de tempo. O que seriam esses ladrões do nosso tempo? É tudo aquilo que pode te distrair. Por exemplo, você vai olhar a tua caixa de e-mail, seja objetivo, seja direto. Olhe tudo que é útil e já responda, tá? Não fica ali bobeando, olhando aquele e-mail 10 minutos, 15 minutos, não. Agiliza. Redes sociais, não. Redes sociais na hora do trabalho, não. Conversas paralelas, nada de conversinha paralela, foco no seu trabalho, tá? Outra coisa, mensagens instantâneas, né? Gente, só se tiver um grupo de trabalho realmente que você é obrigado a estar ligado ali naquele grupo de trabalho via mensagem instantânea. Se não, nada de mexer com aplicativo, tá bom? Hoje em dia é muito fácil ter coisa para nos distrair, tá? Então a gente tem que ficar atento.
Uma dica importante para você conseguir administrar seu tempo é o seguinte: você tem que analisar com calma tudo que você faz, tá? Seja realista, seja crítico com você mesmo, identifique o que você está fazendo, que você mesmo pode estar se sabotando, né? Se você admitir seus erros, é muito mais fácil de você melhorar seu desempenho, tá? Depois que você identifica tudo isso, tudo que está atrapalhando você administrar seu tempo, você vai fazer o quê? Vai botar a mão na massa. Tem que mudar isso daí. Quais práticas que podem te ajudar a melhor organizar o seu tempo? Vamos aprender algumas coisas? Sabe um jeito bom de começar a fazer essa gestão de tempo? Faz um raio-x da sua rotina. O que é esse raio-x da sua rotina? Para você aperfeiçoar o seu tempo no seu trabalho, você vai monitorar tudo que você faz. Você vai ter um controle de todas essas atividades que você desempenha. Você vai falar assim: para tal atividade eu levo tantos minutos, para tal atividade tantas horas, para tal atividade tantos dias. Você tem que colocar isso tudo no papel para você saber de uma forma bem concreta quanto tempo você leva para fazer cada atividade. Quando você conseguir fazer isso, você vai produzir muito mais. Planejamento de atividades e prioridades. Não adianta nada você planejar e não executar. Tem que ver o que tem que ser feito para melhorar e realizar aquilo ali de meio que você consiga executar de uma maneira para obter sucesso. Um bom gerenciamento de tempo é questão de você saber priorizar o que é mais importante do que é menos importante. Exemplo, você pode criar um sistema de trabalho onde você vai separar suas atividades por letrinhas. Letra A é aquela tarefa que você precisa fazer imediatamente, porque ela é urgente. Letra B é aquela tarefa que é urgente, mas não tem que fazer imediatamente. E a letra C é aquela tarefa que tem que ser feita, mas não tem urgência. Então você vai separar suas atividades por essa letra, A, B ou C. A partir dali vai ter aquele monte de tarefa A, B e C. Ali você se organiza. Ou você pode fazer também um outro sistema de trabalho que é a sua agenda. Essa agenda ela pode ser de papel ou eletrônica. Nessa agenda você diariamente vai organizar tudo o que você tem que fazer com horário e data para essa tarefa ser entregue, tá? E outro detalhe importante, quando você trabalha com agenda, é preciso que você revise essa agenda todos os dias, tá? Vê se alguma tarefinha ficou atrasado para você colocar ela para amanhã, para você finalizar e para quê? Para você chegar no outro dia preparado e saber o que você tem que fazer. E quais são as vantagens de você gerenciar bem o seu tempo? Gente, são muitas vantagens, muitas. Você vai ter menos estresse, você vai ter menos surpresas, você vai ter mais tarefas executadas, menos retrabalho, porque você vai fazer com atenção, com foco, com calma, não vai ter que fazer de novo. Mais tempo livre, mais oportunidades, menos esforço, menos problemas, né? Então, assim, presta atenção, é muito vantajoso você gerenciar seu tempo. Agora você vai ver o seguinte, como que a gente pode fazer essa gestão do tempo? Diminuindo distrações. O que é diminuir distrações? As distrações são aquelas mídias sociais, são aquelas conversas paralelas. Então, o que você pode fazer? Evitou isso daí? Desabilita as notificações no seu celular, tanto de e-mail quanto das mensagens, sabe? Desativa. E aí você estipula alguns horários durante o dia que você vai lá e vai checar e-mail, que você vai checar algumas mensagens no seu celular, tá? Para você se organizar e não ficar refém daquilo ali. Planejamento e revisão semanal. O que é isso? Você vai planejar suas atividades da semana, só que imprevistos acontecem e você tem que estar preparado para esses imprevistos. E quando você não consegue realizar uma tarefa porque aconteceu um imprevisto, o que você vai ter que fazer? Replanejar a sua agenda do dia seguinte ou da semana, tá? Faça agora, não deixe para amanhã. Toda atividade que leva um tempo curto para você fazer, vai lá e faça. Não fica deixando para o dia de amanhã, tá bom? Por exemplo, passar um e-mail, já responde aquele e-mail, resolve naquela hora, não acumula e não deixa para o dia seguinte.
Seja objetivo, tanto na hora de se comunicar, tanto na hora de você executar a tarefa, tá bom? Outra coisa, ficou com dúvida? Pergunta, não leva a dúvida para depois, tá? Ficou com dúvida? Pergunta. Comunicação é tudo. Tenha foco, gente. Por que tenha foco? Não adianta você querer fazer um monte de atividade ao mesmo tempo, não focar em nada, aí o que vai acontecer? No final do dia, não vai realizar nada. Ou então vai ter retrabalho, porque você vai querer fazer um monte de coisa, vai fazer correndo e vai ter erro, tá bom? Saiba priorizar. O que é priorizar? Você vai analisar tudo que você vai ter que fazer, você vai planejar, você vai ver qual que é a tarefa de letra A, letra B, letra C, que é conforme a urgência, lembra? Então, e aí você vai conseguir fazer tudo de forma organizada, tá bom? Separe um tempo para os imprevistos. Quando você consegue propor alguns intervalos no seu horário de trabalho, esses tempinhos livres, eles acabam te ajudando. Por quê? Quando você tem algum imprevisto, não precisa se desesperar, porque você tem tempo de sobra para resolver isso daí. Então, calma, você vai conseguir fazer. Gente, é muito importante saber o seguinte, não tem fórmula mágica para gerenciar o tempo, tá? Não tem regrinha de ouro. O que você tem que fazer? A análise da sua rotina, ver quanto tempo você demora para realizar as tarefas e separar, priorizar com calma, pegando seus erros, administrando tudo de uma forma que você consiga no dia seguinte ser melhor do que hoje, tá bom? Por exemplo, você tem que ter calma sempre. Se um dia de trabalho for tumultuado, respira, se organiza, melhora o que for preciso e com certeza no outro dia você vai arrasar. Olha, atenção, você tem que prestar atenção no seguinte ponto: os profissionais que administram o seu tempo vão se sobressair, vão ocupar os melhores postos de trabalho, vão ter as melhores remunerações. Por quê? Eles conseguem fazer as atividades dele com sucesso. Eles não ficam perdendo tempo, eles não ficam enrolando, eles não deixam para amanhã. Eles realizam, eles fazem. Você quer fazer parte desse grupo? Eu tenho certeza que você quer. Você quer se destacar? Você quer crescer? Quer evoluir profissionalmente? Você quer. Então a hora de começar é agora. A minha sugestão é que você sempre busque ampliar seu conhecimento, tá? Começa hoje. Sabe como que você pode começar? Planejando o seu tempo. Com a maior eficiência do seu tempo, com a maior eficiência na hora de realizar suas tarefas, a melhor visão para as escolhas que você vai fazer, você vai conseguir perceber que é possível cumprir todas as demandas no seu trabalho e ainda ter um tempo de sobra para viver com paz, com tranquilidade, a sua vida pessoal, tá? Então, gente, essa nossa oficina é sobre gestão do tempo nas rotinas do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido como lidar melhor com o seu tempo. Tenham calma, paciência e estipulem um plano de trabalho para que você consiga fazer o seu dia render. E no final do dia, você fique alegre, porque você cumpriu o seu papel, você atingiu o seu objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau!